Papo Cabeça especial, Dia das Mães. Mês de maio é um mês especial e tradicionalmente a gente comemora algo que é extremamente importante e amoroso, o Dia das Mães. A gente sabe que o amor de mãe é algo único na face da Terra e nem mesmo a neurociência consegue explicar de uma forma tão profunda o que acontece nessa relação tão íntima que existe entre dois seres ou mais que fazem com que a vida possa ir para frente. E por isso eu tenho a honra de estar entrevistando hoje, nada mais, nada menos do que a Dona Eli, minha mãe. Muito obrigado, viu, mãe? Meu filho, obrigado você por estar aqui, né? Por Deus ter permitido que eu fosse sua mãe nessa existência. E por tantas coisas boas que têm acontecido, né? As que não são tão boas a gente deleta, né? E vamos tocar no que é bom. Mãe, utilizando o seu coração, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que é o amor de mãe. O que você atribui isso, lembrando da vovó Joana, né? Que aí a gente está falando da sua mamãe, que já partiu. É lógico que o Dia das Mães é seu hoje aqui, você é a estrela disso, né? E todas as mães que estão assistindo a gente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o amor de mãe. Como é que você explica isso? Ô filho, sabe, eu acho que é assim, o dia que o filho nasce, parece que você nasce novamente. Isso vale para cada... quer dizer, eu tenho 2, né? Tem gente que tem muito mais. Mas cada filho, o dia que nasce, parece que você nasce novamente junto com aquele ser. É uma emoção tão grande, é tão bom ser mãe, mas não precisa ser mãe biológica. Você pode ser uma mãe adotiva, você pode ser uma mãe de ONGs, de orfanatos. Tudo isso é abrangente. Então, baseado na Virgem Maria, né, é mãe de todos. Ela não foi mãe de Jesus, ela é mãe da humanidade. É assim que uma mãe sente. Ô mãe, me fala uma coisa. A gente sabe que, isso a neurociência explica, né? Que o cérebro feminino, ele tem algumas habilidades diferentes do cérebro masculino. E uma delas é essa questão do sexto sentido. Algumas pessoas chamam isso de premonição, outras chamam de realmente uma imaginação que bate muito com o que de fato vai acontecer no futuro, por uma questão de tentativa e erro e até mesmo de necessidade biológica. Mas você acredita que a mãe, ela tem um sexto sentido mais apurado ainda do que uma mulher que ainda não foi mãe? Eu acho que a gente tem com os filhos da gente, mas eu acho que toda mulher é um pouquinho mais intuitiva do que o homem. Ela tem intuições. Eu acho que a mulher é mais intuitiva. Ela é mais sensível aos acontecimentos que estão chegando, entendeu? E que ninguém está percebendo. Mas, lógico, a mãe com os filhos é muito mais presente isso, é muito mais intenso, entendeu? Tanto nas alegrias como nas tristezas. Eu não vou dizer tristeza, dificuldades que a vida oferece e que é o nosso grande aprendizado. Uma vida sem dificuldade não é vida. Senão a gente não estaria aqui aprendendo, né? Está passeando? Não estamos passeando. Estamos aprendendo. E aprendemos com as dificuldades. As alegrias, Deus nos dá como você ganha uma rosa, uma flor, da vida, né? Para que você possa suportar os espinhos. Certo? Agora, quando uma pessoa, uma mulher se torna mãe, pela primeira vez, ela tem uma experiência única. Ela acaba tendo aí algo que ela não tinha antes. E abre todo esse leque de emoções e experiências de vida e até significado de vida. Mas quando vem o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, isso muda? O que eu quero dizer é o seguinte, mãe de primeira viagem é diferente de mãe experiente? Não, não é. Eu te falei, cada vez que um filho nasce, você nasce de novo. E aquele ser é um ser diferente. Eu sempre digo, viva as diferenças, porque nós somos seres diferentes. E se nós unirmos as nossas diferenças, começando pelo nosso lar, pelos nossos filhos, e respeitando as diferenças de cada um, nós vamos ser mais felizes. E vamos aproveitar mais o potencial que cada um tem para nos oferecer. Certo? Senão acabamos tolhendo. E eu acho que não é diferente. Não é diferente. Eu falo assim, não, quer dizer, é diferente. Cada filho, você nasce de novo, você começa de novo, a experiência de um não vale para o outro.
porque eles são diferentes, certo? Agora, essa informação que você está trazendo aqui para a gente é interessante, sabe, mãe? Porque eu entendo, né, o que você está falando, né? Quando eu era criança, eu era muito curioso e sempre que estava investigando essa questão do amor. Então eu falava assim, mãe, não é por nada não, mas de quem que você gosta mais? De mim ou da Renata? E por quê? Né? E não sei se você se lembra da resposta que você sempre me dava, e para mim faz sentido isso hoje em dia, né? Você falava assim, Fernando, olha os dedos da sua mão. Não tem como você falar que você gosta mais de um dedo que de outro. É uma experiência única, cada um tem a sua riqueza, a sua necessidade, a sua característica, a sua individualidade. E, de fato, eu comprovei isso, viu? Estou aqui, já sou pai também, hoje você já é vó, e eu entendi que, de fato, o que você me falou acontece mesmo, é real, é real. Agora sim, você sabe que o meu público aqui é de muitas mulheres, de diversas faixas etárias, então essa pergunta não pode deixar de existir. Você se tornar avó é se tornar mãe duplamente? Como é que funciona? Porque aí é uma expansão do amor diferente, né? Sim, porque é diferente da seguinte forma. Quando você tem os seus filhos, você tem uma obrigação diante de Deus, diante da sociedade, de você educar aquele ser. Então você é obrigada a danar, você é obrigada a direcionar para as coisas com rigor, às vezes. E o neto é só amor, porque você sabe que ele tem pai e mãe para educar, você está entendendo? Então você fica mais leve com os netos. Então você ama 2 vezes os netos, porque com os filhos você tinha que ter aquele rigor. Coisa que você não precisa ter com os netos, né? Então acaba sendo mais fácil? Sabe chocolate amargo e chocolate doce? O filho é chocolate amargo, não deixa de ser bom e saudável. Mas o neto é o chocolate doce. Você pode melar. Agora, olha só, eu acho o seguinte, né? A mulher, ela está sempre sendo submetida a diversos desafios, como se fosse aquela pessoa que é equilibrista de prato, né? Então, hoje em dia que a mulher participa muito ativamente do mercado de trabalho, então ela sai para trabalhar, quando ela tem a questão da maternidade, ela muitas vezes precisa dar um passo, falar um passo para trás, mas ela tem que dosar a carreira para que tudo venha a se equilibrar. E junto com isso tem um relacionamento com o companheiro, enfim. E é uma bagunça que tem que ser organizada para que a vida tenha sentido. Como é que faz para orquestrar isso tudo? Como é que a mulher consegue dar conta do recado? Porque, na verdade, é todo mundo demandando atenção. Existem até músicas que falam sobre isso, né? Você precisa dar atenção para o companheiro, você precisa dar atenção para o filho, para a filha, de uma forma diferente, porque cada faixa etária demanda uma atenção diferente, um cuidado diferente. Como é que fica isso tudo? Eu não sei, eu acho que um pouquinho de organização pessoal, sabe? E você deixando de lado algumas vaidades, algumas coisas. Eu acho que a mulher hoje, ela perdeu um pouquinho, ela no afã de se igualar ao homem, que nós não somos iguais, nós somos biologicamente diferentes. Somos iguais como seres humanos, cada um com a sua parte. Eu, por exemplo, com o seu pai, a gente sempre soube dividir muito bem isso, entendeu? Eu me afastei um pouquinho das coisas que eu gostaria de fazer como profissionalmente, digamos assim. Mas eu nunca deixei de ser companheira dele, ele nunca deixou de compartilhar as coisas comigo, entendeu? E me ajudar em tudo. Então, eu acho que quando você tem companheirismo, o homem e a mulher, eu acho que você leva isso tranquilamente. E se você tiver que trabalhar fora, a mesma coisa. Se tiver companheirismo, divide numa boa, sem problema. Entendeu? Não tem peso para um e para outro. Não acredito nisso. Ô mãe, e qual que foi o dia mais emocionante da sua vida como mãe? É difícil. Eu acho que é a hora que o filho nasce. Como eu tive 2 partos normais, então a minha experiência conta desta forma. Porque tanto você como a Renata foram partos normais. Então eu presenciei, eu vi quando você estava entrando para o mundo assim como a vi. E no momento é pleno para uma mulher. E acredito que quem faz o parto de outra forma é a mesma coisa, é pleno. Então não tem outro momento melhor. No momento que Deus te entrega aquele ser, eu acho que é o tudo. Não interessa de que forma, sabe? Eu acho que é tudo.
Esse é o melhor momento. Depois o resto é consequência. Você sabe que hoje em dia a gente tem muitas mulheres que focadas nessa preocupação do trabalho, da carreira, ou então mesmo porque a gente está vivendo mais mesmo, né? E a organização da vida ficou diferente. Se preocupam que não conseguiram ainda encontrar um homem que pudesse configurar um companheiro para ter um filho, e se preocupam com isso, né? Porque o tempo passa, a gente sabe que quanto mais precocemente, mais tranquila é a gravidez, e então lança a mão de alguns recursos, como por exemplo congelar óvulos e coisas diferentes assim. O que você falaria para essas mulheres que desejam alucinadamente em se tornar mães biológicas e tem esse conflito dentro do coração? Como se fosse uma filha que você estivesse orientando, mãe. Você está falando do avanço da ciência. Do avanço né? da ciência e das pessoas, e ao mesmo tempo da sociedade, que faz com que as pessoas acabem postergando algumas coisas, porque o próprio dia a dia, a profissão... para fazer mais para frente. Isso, ou não só isso também, mas essa vontade de alguma forma ser mãe. Eu acho assim, eu sou a favor da ciência. Apesar da minha idade, eu acho que tudo que tem na ciência e que evolui é porque Deus permitiu. Deus deu ao homem a capacidade de trazer coisas novas para o mundo, entendeu? Então, eu acho que, de repente, é muito... questionar isso é ir contra a vontade de Deus. Nós estamos no mundo... O mundo que eu criei vocês é um, o que está aí é outro. E eu sou uma pessoa muito, muito aberta para isso. Eu acho que o mundo ele oferece N situações. Agora, a única coisa que eu acho que o mundo não pode oferecer é falta de ética, falta de moral, sabe, essa coisa desumana. O resto é tudo por conta de Deus, né? É evolução. Quando a gente fala de amor de mãe, eu queria que a senhora passasse uma mensagem para todo mundo que está escutando a gente, para compartilhar essa informação e, enfim, acaba sendo um gesto de carinho, né? No momento em que, tradicionalmente, nós paramos para reconhecer essa energia que faz com que a vida humana exista na face da Terra. Porque qualquer indivíduo, ele foi gerado dentro do ventre de uma mulher, foi amamentado por uma mulher, é educado por uma mulher, e assim a vida segue. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque eu fico imaginando o seguinte, só uma mulher consegue dar a seguinte resposta, ou definir melhor o amor de mãe. Porque ela pode se colocar na posição de filha, e aí é um tipo de sentir o amor de mãe, de quem recebe esse carinho todo. E a gente sabe que o sistema límbico da mãe, que é a parte emocional, ele tem toda uma formação especial para garantir a preservação dela mesma, da prole, e que dessa forma a espécie vá para frente. E eu estou falando aqui de uma coisa bem biológica. Nem falei sequer do amor. E ao mesmo tempo, uma mulher, ela consegue experimentar na carne mesmo o que é ser mãe. O que é, de repente, renunciar a sonhos, a desejos em prol de uma próxima geração que chega, que são dos seus filhos. O que eu diria para as mães no dia de hoje seria que Deus nos deu uma missão tão incrível, sabe? Porque você gera um filho 9 meses e você tem toda aquela expectativa, aquela coisa. É um período que Deus dá para a gente refletir muito sobre aquilo. Ele está entregando para nós um filho dele. Então, eu digo para todas as mães que nunca se sinta triste, nem achando difícil as situações. Eu digo para aquelas mães que os filhos nascem com algum problema, são mães muito especiais, que elas têm muita força, porque eu tenho muita admiração por essas mães, porque quando elas se sentirem que elas não foram privilegiadas, é o contrário. Deus deu a elas uma tarefa maior do que elas dariam para as outras mães. Não estou diminuindo as outras mães, mas estou dizendo que é uma coisa que me toca muito no mundo de hoje. Às vezes a gente se sente diminuída, que as mães não se sintam diminuídas pelos filhos, nem pelos problemas que vêm. Porque quando Deus coloca os filhos com problema, eles também colocam uma solução. E eles dão para aquelas mães aquele problema, porque sabem que elas são capazes. Elas são espíritos evoluídos, capazes de fazer daquele espírito melhor. E se não conseguir o máximo, o mínimo que ela conseguiu a melhora daquela alma. Então é isso que eu falo, que nunca desistam dos seus filhos,
Nunca desista da luta e da busca pela melhora do ser humano. Porque ser mãe é lutar pela melhora do ser humano. Essa sua mensagem, mãe, ela tocou profundamente meu coração. Então eu lembro de cada mãe que vem aqui no consultório, que passa com a gente precisando de uma cirurgia, e de repente tem toda essa dificuldade. Não, que elas se sintam grandes mães. Porque são, diante de Deus são especiais. Elas não vieram por acaso. A gente já é especial por ser mãe. Que seja mãe, eu já te falei, adotiva, que seja mãe de orfanatos, porque tem mães de vários filhos, né, em orfanatos. Então eu falo assim, tudo isso é muito gratificante diante de Deus. Eu acho que nós não podemos desistir nunca. E eu acho que as mães, elas têm que levantar uma bandeira muito forte para que nós consigamos melhorar essa humanidade. É isso. Minha mãe, eu desejo para você um feliz Dia das Mães. Obrigado por me conceder essa entrevista, que vai reverberar para todas as pessoas com uma mensagem de muito amor, Se Deus quiser. de muita esperança e de muita fé. Eu te amo. Eu também te amo, meu filho, do fundo da minha alma. E amo todas as mães, todas as pessoas do universo. Muito obrigado. Obrigado Viu? a você, meu filho. Desejo a todas vocês, mamães, um feliz Dia das Mães, com muito amor, com muita paz, muita responsabilidade e, principalmente, com muito significado na vida.